Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues e é uma satisfação mais uma vez estar aqui para aprendermos juntos sobre as lições bíblicas da escola dominical. Nessa feita, nós iniciaremos um novo trimestre, o terceiro trimestre de 2025. E o nosso título nesta feita, deste trimestre, ele é a Igreja de Jerusalém, a sua doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então eu te convido para, neste momento, já compartilhar esse vídeo, encaminhar, favoritar, ative o sininho para receber as nossas atualizações, os nossos novos vídeos e encaminhe para mais pessoas este vídeo e abençoe outros com a exposição da Palavra de Deus. Meus queridos, somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, estamos situados na Rua Bela 161, aqui pela jurisdição do nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar juntos para comentar essas lições. E nesta feita, iniciando esse trimestre, a nossa primeira lição, ela tem o título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. E para embasar essa leitura, esse estudo, nós temos o texto áureo, aonde que está apoiado em Atos 2:4, que diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." A nossa verdade prática, ela diz que a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir a sua missão. Logo, a nossa leitura bíblica em classe, ela vai estar ali no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 14. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que prazer poder estar de volta aqui com vocês, agora no início do terceiro trimestre de 2025, onde temos tido o privilégio de continuar concedendo subsídios da nossa EBD, a saber, a Escola Bíblica Dominical. Minha gratidão a Deus, minha gratidão ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, ao nosso companheiro, pastor Fernando Rodrigues, que já, inclusive, introduzira a aula de hoje com as apresentações. Enfim, queremos, com a bênção do Senhor, poder colaborar, cooperar com você, querido irmão, a respeito de um tema preponderante, a Igreja em Jerusalém, tema este debatido, discutido, apresentado pelo pastor José Gonçalves. Bem, introdutoriamente, vale ressaltar a fala do pastor, na qual ele assegura a igreja ter nascido no dia de Pentecostes, evento que evidentemente marca o início de uma nova era. O primeiro tópico, irmãos, fala sobre a natureza do Pentecoste bíblico. Esse tema é um tema pertinente, visto que estudar sobre o Pentecostes, muito mais ainda agora na atual conjuntura, tendo em vista que existe uma tradição, uma corrente que é fruto do pentecostalismo, se tornar ainda mais fruto de pesquisas, não é? Haja vista que nós temos hoje, inclusive a igreja da qual fazemos parte, que é a igreja mais expoente dentro do pentecostalismo clássico. Então, hoje nós temos à disposição interesse de estudar primordialmente a respeito da natureza do Pentecoste bíblico. Claro que, muito especialmente, focado no evento que se sucedera
no capítulo 2 do livro histórico de Atos dos Apóstolos. O primeiro assunto fala sobre a natureza divina do Pentecostes. Ela de fato é divina? Segundo o pastor José Gonçalves, ela o é, muito especialmente pelos eventos que neste episódio se sucederam. Haja vista que, com especificidade, na altura do verso 2 do capítulo 2 de Atos, há a declaração, um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, de maneira que, a partir disso, foram vistas por eles, os irmãos que estavam no cenáculo, línguas repartidas como que de fogo. A alegação feita pelos estudiosos da Bíblia definem que tanto essa demonstração, que na realidade fora audível, porque houvera um som, quanto a metáfora, a figura de linguagem, que significa dizer, exemplificar esse som como semelhante a um vento veemente e impetuoso, de alguma forma alegam ser uma manifestação da presença de Deus por meio daquilo que tecnicamente é chamado de teofania, ok? Então, evidentemente, o episódio do capítulo 2 de Atos, ocorrido no dia de Pentecostes, de fato, traz consigo uma natureza divina. Num segundo momento, meus irmãos, nós temos a ideia proposta pelo pastor José, considerando este episódio um evento paralelo ao Sinai. Mas o que ocorrera, evidentemente, no Sinai? Lá, a presença de Deus se tornara real por meio de uma aparição ou de uma demonstração numa sarça, que ela, evidentemente, não se consumia. E agora, nós notamos que lá no Sinai, e não só nesse episódio, mas como evidentemente por meio da letra da lei que foi escrita em tábuas de pedras, aqui no Pentecostes nós temos com especificidade a palavra de Deus escrita nos corações. Então o Sinai foi um ambiente propício para que eventos miraculosos se sucedessem. O último, por exemplo, quando da escrita das tábuas de pedras, agora nós temos a movimentação, a manifestação do Pentecostes, enquanto que a palavra de Deus escrita nos corações. Então, tanto lá quanto cá, tanto ali enquanto manifestação real, como aqui também enquanto manifestação real, há uma experiência vivida, e por mais que se trate de uma experiência vivida, nesta com especificidade, nós temos a manifestação da pessoa do Espírito Santo. Num terceiro momento, queridos, e assim eu finalizo a primeira abordagem do tópico inicial, nós temos a ideia de que essa natureza bíblica do Pentecostes, ela também é centrada em Cristo e, respectivamente, nos tempos finais. De maneira que, quando se diz centrada em Cristo, significa dizer que, embora o Pentecostes tenha por evidência a manifestação do Espírito Santo, ele não deixa de ser cristocêntrico, não é? Cristo continua sendo o centro. Haja vista que sem a cruz o Pentecostes perderia o seu verdadeiro significado, porque não existe Pentecostes sem cruz. Aliás, Pedro, na sua exposição, quando citara Joel e anunciava que Deus derramaria o Espírito sobre toda a humanidade, usou a expressão nos últimos dias, o que enfoca que ele mostra que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Isso começa a acontecer em Atos capítulo 2 e perdura do ponto de vista pentecostal clássico, muito embora
existam balbúrdias, né, em movimentos neopentecostais na atual conjuntura com relação a essa ideia da manifestação do poder de Deus, da presença de Deus. A verdade é que ela perpassa gerações, séculos e milênios e atinge a atual conjuntura. Por essa razão, além do evento ser cristocêntrico, ele também é um evento escatológico. O tópico 2 vai trazer o título O Propósito do Pentecoste Bíblico. E um deles é promover a verdadeira adoração. Então, nesta feita, um dos propósitos mais marcantes que ocorreu com a vinda do Espírito Santo ali na igreja primitiva foi a promoção da verdadeira adoração. A citação do texto diz que eles tinham ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus, conforme está exposto ali em Atos capítulo 2, versículo 11. Era um poder para testemunhar, era a capacidade do Espírito Santo enchendo os discípulos de uma forma não isolada, não para que aquela igreja ficasse reclusa, mas que ela fosse cheia, capacitada, avante para proclamar as grandes virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, nós vemos aqui uma clara correspondência do Espírito Santo engajando a igreja primitiva para enviar ao mundo e pregar a sua santa palavra. Fica a reflexão para nós. Como que estamos sendo maleáveis à ação do Espírito Santo no fim de ser potência na mão de Deus, para ter esse testemunho, para que sejamos aí a verdadeira adoração de Deus aqui nessa terra, o verdadeiro testemunho, o verdadeiro promover da palavra aqui na terra. Veja, meus queridos e espectadores, o propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para fazer esse testemunho, seja lá no passado como aqui no presente. Nós somos cheios para levar avante o sacrifício da cruz do Calvário, que é capaz de salvar todo aquele que exalta o nome de Jesus. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para então tecer considerações do tópico 3 da aula de hoje, falando sobre as características do Pentecostes bíblico. Em princípio, uma experiência específica em Atos dos Apóstolos, o texto que narra o episódio que se acontecera 50 dias depois da Páscoa, evento que deflagra a ressurreição de Cristo, e concomitantemente 10 dias antes do evento de Pentecostes houvera a ascensão de Cristo aos céus, haja vista que ele ficara 40 dias com seus discípulos após a ressurreição, com aparições esporádicas aqui ou ali. É no dia de Pentecostes que existe uma experiência específica. O Senhor visita 120 pessoas com o batismo no Espírito Santo. Claro que essa é uma análise, uma definição, assim proposta pelo pentecostalismo. A verdade é que essas pessoas foram tocadas, foram, me permita a expressão, envolvidas, possuídas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou dessas pessoas de uma maneira tão significativa que essas, tecnicamente, já eram regeneradas, já haviam experimentado o novo nascimento, mas ainda assim, a partir dali, essas mulheres e homens, portanto, inseridas dentro deste cenáculo, experienciaram uma vivência do batismo no Espírito Santo. De maneira que essa concepção assim proposta define que o Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. É um plus, alguém diria, né? O sujeito está salvo em Cristo, mas ele
do ponto de vista pentecostal, que fique claro, recebe essa manifestação, essa efusão preponderante. Segundo momento, existe uma experiência definida e contínua. Haja vista que, como resultado desse enchimento do Espírito Santo, os crentes começam a falar em outras línguas, isso por sugestão do Espírito Santo, e a Bíblia é clara em mostrar que a evidência inicial foi os crentes falarem em outras línguas, o que de alguma forma o pentecostalismo se utiliza desse expediente para sustentar a ideia de que batismo no Espírito Santo é comprovado por meio da evidência que se consiste em falar em outras línguas. Essa é a defesa construída pelo pentecostalismo, de uma maneira mais incisiva, pelo pentecostalismo clássico. Por fim, o autor encerra o seu depoimento falando sobre as línguas e o amor, de maneira que a evidência física ou inicial do batismo foi o falar em outras línguas, fato que a gente já mencionou há pouco. Mas o apóstolo Paulo, na altura do capítulo 5 e verso 5 da carta aos Romanos, afirma que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, de maneira que o apóstolo escreve a uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como evidência do enchimento, mas de crescimento e maturação ou maturidade cristã. E para concluir esta lição, que aprendemos muito neste início, nós temos que o Pentecoste foi essencial e mostrou ali para aquela igreja o que Deus deseja para uma igreja capacitada, uma igreja que é capaz de cumprir a missão que lhe foi outorgada, mas não de uma forma humana, mas de uma forma sobrenatural. Então é pelo Espírito Santo que enche a sua igreja e faz com que os dons floresçam para que esta igreja consiga cumprir a sua missão aqui nessa terra. O Evangelho deve ser proclamado em todo o mundo, não só por palavras, mas também por ações e pelo poder do Espírito Santo. Fique com Deus, reflita nessas palavras, ore por nós, ore para aqueles que estão pregando o Evangelho. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, porque Deus tem uma grandiosa bênção para você e para nós neste tempo.